é professora e contadora de história da cidade de Resende e já participou da FLIR com vários espetáculos baseados em livros infantis. Ele é músico, gaúcho e professor. Com vocês, Maria Violante e Marcelo Greco-Tchê, com a contação de histórias na pontinha do Brasil, falando um pouquinho da região sul do nosso país. Olá, pessoal! Sou eu, Maria Violante, e eu tô aqui perto de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, quase na pontinha do Brasil, para contar uma história para vocês em novembro. E vocês sabem, né? Eu adoro tocar uma música junto com as minhas histórias, mas eu não sei tocar nenhum instrumento. Então eu achei um moço, um gaúcho de verdade, para participar dessa história. Vocês acreditam? Oi, beleza? Então a gente vai começar. Eu sou Maria Violante e eu nasci no Rio de Janeiro. Bom, eu sou Marcelo Greco e nasci no Rio Grande do Sul. Ah, então tá bom. Eu nasci no Rio, você nasceu no... Ah não, peraí. O Rio de Janeiro é muito longe do Rio Grande do Sul. É longe uma barbaridade, uma coisa por demais. É uma quê? Uma barbaridade. Ah, sei! É tipo assim, longe onde Judas perdeu o band-aid. Perdeu o band-aid. É claro, você sabe disso. Quando é muito longe, a gente fala assim, quando Judas perdeu as botas. Só que era longe, aí ele andou, perdeu a bota. Aí andou, machucou o pé. Andou, botou o band-aid. Era muito longe. O Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, é tipo assim, mais de 1.400 quilômetros. Aí ele andou, perdeu o band-aid. É longe, tipo onde Judas perdeu o band-aid. Acontece que eu não vim aqui pra falar de onde Judas perdeu o band-aid. Eu botei a câmera assim de lado, porque o moço é tão alto assim, parece que eu sou mais alta do que ele. Na minha cadeira é mais alta. Então, eu fiquei pensando dos lugares onde a gente nasceu. Eu nasci no Rio, você nasceu no Rio Grande do Sul. E os animais? Assim, passarinho. Ué, que eu saiba, sai do ovo. Cachorrinho. Da barriga da cusquinha. Da quê? Da barriga da cusquinha. Cusquinha. É, que aqui a gente chama cachorro e cadela de cusco. E minhoca? Ah, essa eu nunca vi não. Só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria. Na Amazônia ou na Bahia. Ai, me conta pra eu ouvir. Ah, fiz uma música. Mas já, a gente recém começou a conversar. Ah, não, mas é claro, né, gente? Eu tinha pensado na música antes, só pra fingir que eu fiz a música agora. Vamos fazer a música, então? Vamos fazer um somzinho, então? É, tipo, passarinho sai do ovo, não foi que eu falei? Ah. É mais ou menos assim, né? Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga, a minhoca eu nunca vi. Eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria, na Amazônia ou na Bahia. Me conta pra eu ouvir. Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga. Minhoca eu nunca vi, eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria, na Amazônia ou na Bahia. Me conta pra eu ouvir. Ai, gostei! Então, Ué. todo mundo nasce um dia. E nessa história, a pessoa nasceu bem longe, lá na pontinha do Brasil. Porque se a gente for pensar, às vezes a gente acha que a pontinha das coisas não é importante, mas é sim. Ah, é verdade. Tem menina que só pra cortar a pontinha do cabelo faz um escândalo. E quando você quebra assim a pontinha da unha, dá pra tocar violão? Olha, complica um pouco a coisa. Pois é, aí a gente pensa que a pontinha não é importante. E a pontinha do Brasil é o Rio Grande do Sul. Tem um monte de coisa no Rio Grande do Sul. E eu acho que essa história fala dessa pontinha. O Brasil é cheio de pontinha. Tem pontinha pro lado, pro outro. Tem pontinha que vai lá na Amazônia, até na Colômbia. Mas não é dessa que a gente vai falar hoje, não. Vamos fazer a música de novo para eu começar de uma vez, tá bom? Vamos lá. Na Pontinha do Brasil, de Maria Violante, com Maria Violante e Marcelo Greco. Ah. Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga, a minhoca eu nunca vi. Eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria, na Amazônia ou na Bahia. Me conta pra eu ouvir. Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga, a minhoca eu nunca vi. Eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia,
vai, cresce, pula de alegria na Amazônia, na Bahia, me conta pra eu ouvir. Era uma vez um moço que sabia assim tocar violão que nem o Marcelo, e ele morava lá quase na pontinha do Brasil, numa cidade chamada Bagé, que fica assim no Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai. A rainha da fronteira, então? Ah, é? Não sabia? É assim que é conhecida a Bagé. Ah, e ele tocava numa banda cheia de músicos. Eles pegavam um ônibus e rodavam pelo Brasil inteiro e cantavam e tocavam. Cada dia dormiam num lugar diferente, cada dia comiam uma comida diferente. Mas isso cansa, não cansa, não? Ah, cansa um pouco. Depois de muitos anos tocando por todo esse Brasil, cantando assim, músicas populares brasileiras, um dia eles foram parar no Rio de Janeiro. Ah, quando ele chegou no Rio de Janeiro... O que ele encontrou? Se namorou de uma moça. E aí ele falou assim, essa é a hora. Tô aqui pelo mundão, pelo Brasilzão, tocando, cantando com a minha banda. Acho que eu vou dar uma paradinha e pedir a moça em namoro. E ela aceitou? Aceitou. Olha. Ele largou da banda e ficou morando lá no Rio de Janeiro com a moça, sabia? Mas será que... Mas será que o quê? Não. O moço veio lá do sul, daqueles assim, descendentes de alemães, que são assim, branco feito leite. E a moça era preta, que nem café. Eles se casaram e tiveram um filhinho que ficou cor de marronzinho, café com leite. Sabia? O garotinho... Que bacana, hein? O garotinho gostava de tudo que vocês, crianças, gostam de fazer. Era assim como todos vocês. Então gostava de um futebol. Ah, gostava de futebol, jogava bola o dia inteiro. Não tem como eu me enganar. Jogava um videogame dos mais Jogava videogame, claro. Tomava um chimarrão daqueles bem quentes. Que chimarrão, menino? No Rio de Janeiro, mó calor, você acha que vai tomar chimarrão? Mas é filho de um gaúcho, pô. E daí, mas o Rio de Janeiro é muito quente, a gente não aguenta isso Que não. seja uma água de coco, então, né? Pelo amor de Deus. Pode ser. Acontece que eles estavam lá numa boa, lá no Rio de Janeiro, o papai, a mamãe e o filhinho. E eles estavam lá, vivendo a vida deles. Mas um dia, o pai do pai dele, que morava lá na pontinha do Brasil, ficou doente. E ele foi visitar o avô e ficou cuidando dele um bom tempo. Tá, mas daí ele voltou ligeiro. Não voltou. Precisou demorar um tempo porque ele estava muito mal. E aí ele foi ficando. Eu acho que a mãe e o menino ficaram com saudade do pai. Ah, muito provavelmente, né? E aí eles resolveram fazer uma viagem para ir visitar o pai, para encontrar o pai lá na pontinha do Brasil. E foram, sabe como? De helicóptero? Não, é de muito navio? longe. Que navio? Até tem navio, né? Tem avião também. Mas foram de ônibus. E foram vendo tudo que tinha no Brasil, lá do Rio de Janeiro até em Bagé. Agora, você imagina, uma criança mais ou menos da sua idade, que não faz ideia do que são quase 2.000 quilômetros no ônibus, do Rio de Janeiro até quase no Uruguai. Ele pegou um ônibus com a mãe dele e foi conhecendo quase tudo que tinha no caminho. Ele sabia, porque ele aprendeu na escola, que no leste tinham as praias de Copacabana, de Ipanema, onde era o Oceano Atlântico. Oeste era o lado de lá do Brasil, que fazia fronteira com todos aqueles países, Bolívia, Paraguai, Argentina. Para o norte tinha a Amazônia, para o nordeste, os estados do Nordeste. Mas ele era para o sul, para o Rio Grande do Sul. Ah, mas do Rio de Janeiro até chegar no Rio Grande do Sul demora, né? E o menino e a mãe pegaram um ônibus e foram até o Rio Grande do Sul visitar esse pai. Você sabia? Eu tinha aquela primeira parte que falava de como o passarinho... Pega o violão! De como o passarinho nascia, de como o cachorrinho nascia. Mas já que eles pegaram um ônibus e foram andar, eu pensei em mais palavras para essa música. Então vamos fazer de novo, né? Sim, a gente começa com aquela parte do cachorrinho, mas eu fiquei pensando assim... Cachorrinho que sai do ovo? Não é o cachorrinho que sai do ovo. É o passarinho, desculpa, é o passarinho gente. Que sai do ovo. E aí, eu pensei numa música, numa letra assim. Quando eu olho lá no mapa, não parece longe, não é verdade? Não vamos contar para eles todas as palavras ainda não. Mas, quando eu pego a estrada, eu vejo coisas que eu nunca vi. Quantos estados tem no sul do Brasil?
Olha, se não me engano, são 3. Ah, são apenas 3 pedaços na pontinha do Brasil. Tem tanta coisa. Vamos fazer a nossa música e eu continuo essa história hoje. Vamos lá? Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga, minhoca eu nunca vi. eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria na Amazônia ou na Bahia. Me contar pra eu morrer. Quando eu olho lá no mapa, não é tão longe, meu chapa. Só que quando eu pego a estrada, eu vejo o que eu nunca vi. São apenas 3 pedaços na pontinha do Brasil. Bergamota e chimarrão, venha ver quem nunca viu. Quando eu olho lá no mapa, não é tão longe, meu chapa. Só que quando eu pego a estrada, eu vejo o que eu nunca vi. São apenas 3 pedaços na pontinha do Brasil. Bergamota e chimarrão, venha ver quem nunca viu. Bergamota? O que é isso? Bergamota, aquela coisinha com casca, aquela cor de laranja assim que tu descasca ela com a mão. Cheio de Aí gominho? cheio de gominhos. É tangerina, mexerica, pocã. Ai, gente, é muita palavra. Mexerica, tangerina, Jesus Cristo. Não tem tangerina aqui, não? Olha, Pocã. aqui eu só tenho limão, tenho uns pés de milho ali. Pocã é uma umas bem canas. grandona. Isso, aquela grandalhona, chama pocã. Mas Vai. é só que eu sei também. Pra mim é bergamota e morreu a história. Ei, meu Deus do céu. É muita palavra, a gente não dou conta. É melhor dar conta nessa história mesmo, não é verdade? Então, você sabe, né? O menino que foi visitar o pai lá em Bagé, pegou um ônibus com a sua mãe e foi descendo, descendo, descendo. E a primeira cidade que eles encontraram foi São Paulo. São Paulo ainda é no Sudeste, é longe da capital do Rio, é um estado coladinho no outro, o Rio e São Paulo. E se você é meu aluno em Resende, você sabe, né? Depois de Resende tem Itatiaia, depois de Itatiaia já vem Queluz é em São Paulo. Ah, o menino sabia que São Paulo era grande, mas não imaginava quão grande era São Paulo. Era tão grande, cheio de gente, cheio de coisa de cidade, cheio de carro, de ônibus, tem metrô, tem tanta coisa lá. Pois é, e lá em São Paulo, na entrada da cidade, não era aqui onde eu tô não, que tem um galo cantando, um passarinho, um cachorro latindo. Não, ele viu logo o rio Tietê, que já tá todo cimentado e meio poluído. E tava tão estranho que ele até perguntou para a mãe dele, que lugar é esse? E ela contou que aquele era o rio Tietê. Ela falou que o rio Tietê era um rio que antes era até limpo, dava até para pescar peixe lá. Mas com o crescimento da cidade, ele foi ficando poluído. Mas tinha uma coisa sobre o rio Tietê que nem o menino e nem a mãe dele sabiam, que eu descobri pesquisando na internet. Eu aprendi que, ao contrário da maioria dos rios brasileiros, o rio Tietê não sai do interior e vai acabar no mar. Ele sai da sua nascente e vai para o interior. E isso ajudou bastante a navegarem e explorarem a região. E no caso de São Paulo, foram os bandeirantes que fizeram isso. Aí sabe, né? Eu gosto de inventar música. Eu pensei assim, São Paulo, Rio Tietê, tá poluído, não dá mais pra nadar? O que eu posso fazer com essa informação? Eu fiz um rap. Esta é uma cidade que já tem muita idade, já foi mata de saci, teve índio por aqui. Hoje olham pro tamanho e já acham muito estranho, pois cresceu, progrediu, muita gente aplaudiu. É São Paulo tão grandona, quase dona do Brasil, pois eu digo vale a pena, venha ver quem nunca viu. É São Paulo tão grandona, quase dona do Brasil, pois eu digo vale a pena, venha ver quem nunca viu. Como assim tem índio por aqui? Não é coisa do passado? Ah, não, é verdade, tinha muito índio nessa região de São Paulo, mas não quer dizer que não tenha mais. Inclusive, eu já fui numa aldeia indígena no meio de São Paulo, no Pico do Jaraguá, na Zona Oeste, sabia? Tem índio morando lá até hoje. Ah, eu já morei em São Paulo é muito bom. Tem umas partes de São Paulo que são super organizadas. Tem o Parque de Ibirapuera, tem um monte de teatro na Avenida Paulista, tem o metrô, que é aquele trem que anda embaixo da cidade. E também, assim, tem um monte de lugar para conhecer. Imagina, isso na pontinha do Brasil também. Não, São Paulo é da Pontinha do Brasil. Ah, desculpa, é que eu me empolguei, sabe, Entendi, gente? agora. É porque a história é da pontinha, né? Exato. Então vamos continuar. E depois de passar uma noite em São Paulo, no dia seguinte, eles seguiram viagem. Aí sim, entraram nos estados do Sul. E qual é o primeiro estado que tem depois de São Paulo? Olha, se não me engano é o Paraná. Ah, o Paraná, do lado oeste, fica lá
Foz do Iguaçu, que é aquela coisa maravilhosa, cheia de cachoeira, de cascata. Ai, é lindo, eu já fui, é maravilhoso. No Paraná também tem a capital, Curitiba, e eles foram seguindo viagem e passaram em Curitiba. E sabe o que eu fiz? O quê? Eu liguei para um amigo meu que mora em Curitiba e perguntei para ele como é que é lá, porque eu nunca fui. Ele me contou que Curitiba tem vários parques muito bonitos. Tem o Parque do Tanguá, o Jardim Botânico e o Parque Barigui. O Parque Barigui é tipo assim, o Parque do Ibirapuera, enorme. O do Tanguá tem uma queda d'água linda. E o Jardim Botânico é aquela construção famosa, cheia de vidros e acho que metais, que é cheio de turista vendo. É de Curitiba pra frente? Ah, depois de Curitiba, pro sul, eles viajaram mais umas 6 horas dentro do ônibus e foram parar em outro estado. Sabe qual? Rio Grande do Sul. Não, senhor. Tinha Santa Catarina antes. Quando eles chegaram em Santa Catarina, eles conheceram a capital do estado. Sabe qual é? Curitiba? Não, Curitiba no Paraná. Tem Florianópolis. Florianópolis também é lindo. De cara, eles já viram a ponte Hercílio Luz. Uma ponte que tem quase 1 quilômetro de extensão. E de noite ela acende luzes. É lindo. Ela liga uma ilha no continente. E lá em Florianópolis, o menino sabia. Assim como eu falei que no Rio de Janeiro tinha Copacabana, Ipanema no Oceano Atlântico, Florianópolis é do mesmo lado. Do lado leste, as praias têm água bem gelada e cheia de onda. Do lado norte, assim, da ilha de Florianópolis, já um pouco viradinho para o continente, as águas já são mais quentes. E do lado sul, do lado não, mas na parte sul de Florianópolis, tem um pessoal que veio de Portugal, dos Açores, os açorianos. Eles fazem renda e tem um sotaque que misturou, assim, o português de Portugal com o português que virou português do Brasil. E eles falam bem diferente de mim e de você. Com certeza. E então, lá em Florianópolis, eles aproveitaram bastante, passearam nas praias, que foi uma beleza. Eu não tava indo pra Bagé? Ah, é verdade, né? Mas é uma praiazinha bonita, limpinha, quem não gosta? Ah, e vocês sabem, né? Se ainda não decorou essa terceira parte da música, vai decorar agora. Aquela parte da música que a gente fala como o Brasil é incrível, apesar de ser só uma pontinha. É verdade? Vamos Faz de pra novo? mim, por favor. Quando eu olho lá no mapa, não é tão longe meu chapa. Só que quando eu pego a estrada, eu vejo o que eu nunca vi. São apenas 3 pedaços na pontinha do Brasil. Bergamota e chimarrão, venha ver quem nunca viu. Quando eu olho lá no mapa, não é tão longe meu chapa. Só que quando eu pego a estrada, eu vejo o que eu nunca vi. São apenas 3 pedaços na pontinha do Brasil. Bergamota e chimarrão, venha ver quem nunca viu. Bergamota, que é isso mesmo? Bergamota? É. Vai ter que voltar lá na segunda parte da história, onde eu expliquei o que é bergamota, lembra? É verdade. Então, só me resta continuar essa história. Depois que o menino e sua mãe saíram de Florianópolis, deu mais algumas horas e eles finalmente chegaram no estado que fica mais ao sul do país, que é o Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre. Eu mesma fui a Porto Alegre há uns 2 dias atrás. E lá em Porto Alegre eu conheci a Praça da Alfândega. Lá tem 3 museus. Um estava fechado por conta da pandemia, mas eu consegui passear um pouco e aprender um monte de coisa. Eu descobri que aqui no Rio Grande do Sul também tinha índios guaranis, como em todo o Brasil, e que também sofreram bastante com as chegadas dos portugueses e dos espanhóis. Afinal de contas, eles não tinham armas de fogo, e os portugueses e os espanhóis tinham, enquanto os índios só tinham as lanças. Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, é uma cidade bem grande, inclusive naquele centro velho que tem prédios históricos e assim muito prédio antigo de escritório. Eu achei bem parecido com o centro velho de São Paulo. Mas eles queriam ir, era para Bagé, onde estava o pai do menino. Bagé é onde fica a maior criação de ovelhas do mundo. É uma cidade que fica ali,
próximo à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O Uruguai é um outro país. E quando a gente mora na fronteira, é comum de lá para cá, de cá para lá. Por exemplo, você que mora em Resende, provavelmente já foi até Queluz, Lorena, que ficam em São Paulo. Ou até em Minas Gerais, aquela parte de Visconde de Mauá, que fica em outro estado. Mas o Uruguai é outro país. E é muito comum mesmo os uruguaios virem para o Brasil e os brasileiros irem até o Uruguai, ali na região da fronteira, na pontinha do Brasil. Pois quando o menino encontrou seu pai, ele viu em seu filho um sorriso enorme. Tem até ovelha por aqui também. E ele achou que ele estava feliz só de tê-lo encontrado. Mas não, o que ele não sabia é que o seu filho estava assim, ainda bem pequeno, mas ele já tinha conhecido muita coisa naquele caminho, em todo aquele percurso de mais de 2.000 quilômetros, e deu uma vontade ainda maior de viajar e conhecer ainda mais. Afinal de contas, foram dias e noites de estrada, de ônibus, de praças, pontes e praias, animais e plantações, de diferentes costumes e histórias, que só um enorme país como o nosso tem, mesmo que seja só uma pontinha, pois não importa onde você nasceu, porque esse país é todo seu. Essa história é para lembrar como o nosso Brasil é grande e como a gente tem muita coisa para aprender ainda. Não importa aonde você nasceu. Vamos lá? Vamos de novo então. Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga, minhoca eu nunca vi, eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria, na Amazônia ou na Bahia. Me conta pra eu ouvir. Quando olho lá no mapa, não é tão longe, meu chapa, só que quando eu pego a estrada eu vejo O que eu nunca vi. são apenas 3 pedaços da pontinha do Brasil. Bergamota e chimarrão, venha ver quem nunca viu. Passarinho sai do ovo, cachorrinho da barriga, a minhoca eu nunca vi. Eu só sei que eu nasci. Todo mundo nasce um dia, cresce, pula de alegria, na Amazônia, na Bahia. Me conta pra eu ouvir. Quando eu olho lá no mapa, não é tão longe, meu chapa, só que quando eu pego a estrada eu Vejo vejo o que eu nunca vi. são apenas 3 pedaços na pontinha do Brasil. Bergamota e chimarrão, venha ver quem nunca viu. Um beijo pra vocês, tchau! Tchau, galera. Assista a todas as partes da Pontinha do Brasil com Maria Violante e Marcelo Greco, no canal que você escolher, Professora Violante ou Maria Violante Canta e Conta. Um beijo!